Quero convidá-los a abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Vamos direto para a palavra. O tema de hoje é: onde estamos edificando a nossa casa? Engraçado que eu estava lendo a palavra e me deparei com um versículo que me chamou a atenção para essa mensagem de hoje. E foi uma palavra que estava falando a respeito de mudança de nome. Estava sendo mudado o nome. Aí eu estava lendo esse versículo lá em João, só que a gente vai ler em Mateus, tá? E acabou gerando essa palavra. Mateus capítulo 7, depois a gente vai chegar nesse versículo também. Mateus capítulo 7, do versículo 24, né, em diante, não é isso? Eu botei ali? Ah, não botei não. É isso aí. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Só até aí, amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor colocou, Pai, na minha mente, no meu coração, para trazer essa noite, Senhor. Pai, que possamos sair daqui refletindo, animados, reanimados pela tua palavra, convictos. Pai, só o Senhor pode gerar em nós mudança, transformação. Só o Senhor traz cura, libertação. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos liberta, Pai, a cada dia, nos transforma a cada dia, Pai, nos cura a cada dia. Precisamos ser sarados a todo momento, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Essa palavra de salvação, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? É uma palavra que é muito conhecida de nós, né? São versículos conhecidos. Várias pregações, já ouvi várias pregações a respeito sobre esse versículo, sobre essa palavra, essa passagem bíblica. E o que me chama a atenção nessa passagem é que às vezes a gente tenta, quando a gente lê, a gente dá aquela sensação de que quando nós estamos com Cristo, nós somos inabaláveis. De fato, Deus nos livra, Deus nos salva, Deus nos restaura. Mas muitas vezes o fato de nós estarmos com Cristo não quer dizer que a gente vai ser imune, né, a tantas coisas. E quando a gente lê essa passagem, a gente lê na perspectiva de que, quando eu estou com Cristo, pode vir perseguições, pode vir as aflições que a gente passa do dia a dia, do mundo, das perdas, das nossas dificuldades, mas quando nós estamos na rocha, quando nós estamos em Cristo, a gente vence tudo isso. De fato, quando estamos com Cristo, a gente avança, a gente progride. De fato, a gente está na rocha. Mas eu queria fazer uma leitura dessa passagem na perspectiva diferente. Não nessa perspectiva de rocha, de estar em Cristo, que nós somos inabaláveis. Não.
não é nessa perspectiva. É em outra perspectiva. O que ele relata, às vezes a gente lê uma passagem bíblica e a gente esquece, às vezes, do contexto. A gente, às vezes, não atenta para o que foi falado antes. Aqui, nessa passagem, Jesus está fazendo uma comparação. Ele está assemelhando um homem que é prudente, um homem sábio, é aquele que vai edificar a sua casa na rocha. O homem imprudente é aquele que edifica na areia. Então, ele está fazendo aqui uma comparação, né, entre dois homens, o que edifica a sua casa na rocha e o que edifica a sua casa na areia. E casa, eu quero deixar aqui para vocês, não no sentido de físico, de família, não estou falando sobre isso. Até podia, mas não é nesse sentido que eu gostaria de falar, mas é no sentido de vida. Casa no sentido de vida, a sua vida, a minha vida. É nessa perspectiva, onde nós estamos edificando a nossa vida, a nossa casa. Porque ele está falando aqui, ele falou anteriormente no versículo que a gente leu, o primeiro versículo que a gente leu dessa passagem, que diz o quê? Aquele que ouve essa minha palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente, que fez a sua casa, que construiu a sua casa na rocha. Quando você vai construir algo, meu irmão, às vezes eu fico vendo algumas construções aí, o pessoal fala, o muro da escola lá caiu, não foi construído com material bom, o troço caiu, o muro lá da escola caiu, usaram cimento lá qualquer, não sei o que fizeram lá, material de baixa qualidade, sei que o negócio envergou lá, não ficou legal, caiu tudo, em pouco tempo. Mas a obra foi feita agora. Então, para você construir algo, em primeiro lugar, é muito difícil, é árduo. Para você destruir, é rápido. Mas para construir algo na vida, meu irmão, é difícil. Exige esforço, escolhas, qual material que eu vou usar, vou fazer minha casa, qual matéria, você vai usar um material, a não ser que você está naquele perrengue mesmo, você, não, eu vou fazer aqui para quebrar um galho, depois eu vejo o que eu posso fazer, mas você quer usar o do bom, do melhor para a tua casa, você quer fazer uma estrutura boa para a sua casa, quer aterrar, aqui a gente tem problema com enchente, fala, não, que eu puder aterrar aqui agora, eu aterrei a minha achando que estava numa altura muito boa, que nada, já entrou água na minha casa, falei, meu Deus, tem que aterrar mais. Então, quer dizer, para construir, a gente vai reunindo vários elementos diferentes, né, mas debaixo de um projeto, né, de algo que é projetado. E aí você une tudo isso e você constrói a casa. E nós estamos construindo. A nossa vida, todo dia, ela está sendo construída. A nossa casa, todo dia, está sendo construída. Mas onde que nós estamos construindo a nossa casa? Na rocha ou na areia? A rocha, ela vai simbolizar Cristo. E a areia? Será que são apenas as dificuldades da vida? Será que são apenas as aflições desse mundo? Quando Jesus ele traz essa palavra também, ele está querendo gerar em nós um alerta, ele está querendo gerar em nós transformação, ele está querendo gerar em nós mudança. Porque edificar em Cristo é diferente de você edificar na areia. Porque edificar em Cristo vai exigir de nós. Então, a primeira coisa a ser destacada no texto, como eu já falei, é essa comparação de ouvir os seus ensinamentos e viver de acordo com eles. E aqueles que não ouvem, né, que vivem em desacordo com a palavra de Deus, aí tem essa oposição entre o homem prudente e o homem insensato.
O que é o homem sensato? Eu anotei aqui, que não é conforme ao bom senso, à razão, que é ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida. Ele é insano, doido, ele é delirante. Esse é o homem insensato. O homem prudente, ele é cauteloso, sensato, ajuizado, ele é sábio. Então, há essa diferença. Então, dentro do que foi exposto, a gente vai refletir sobre isso, numa perspectiva diferente de abordagem desse texto. Porque é aquilo que eu falei, o simples fato de estar com Cristo, de estar dentro da igreja, de vir aos cultos, de, às vezes, levar como uma prática religiosa, isso não é garantia de nada, meu irmão. Isso não é garantia de nada. O que nós temos que fazer é o que a gente já está lendo aqui, edificar a nossa casa na rocha, edificar a nossa vida em Cristo. Então, como eu falei, o texto não se remete apenas às coisas da vida, os problemas, as dificuldades. Quando a gente lê esse texto, a gente já pensa logo nisso. Não, que quando vir eu estou firme na rocha, né? Estou ali, inabalável, estou na rocha, eu estou com Cristo. Mas não é nessa perspectiva que ele está trazendo essa palavra. É na perspectiva de mudança, de transformação, de você estar nele e você querer mudar, de querer ser transformado pelo Senhor. Então não resista, meu irmão, o Evangelho. Às vezes Deus quer transformar, Deus quer fazer a obra e a gente está com o coração endurecido. A gente sabe que tem que mudar e a gente não muda. Aí, como eu coloquei aqui, construir, juntar materiais variados em determinadas formas, seguindo determinado projeto. E a pergunta, né, de hoje é isso: onde estamos edificando a nossa casa, a nossa vida? Eu queria ler com vocês lá em Gálatas 5. A gente pode ler do... Vai ficar muito grande, vou ler do versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeça aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Aí vai dizer isso aqui, isso que eu queria destacar também para vocês, que é edificar a nossa vida, a nossa casa na areia. A natureza humana, ela produz isso: a imoralidade sexual, a impureza, a ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, a inimizade, a brigas, ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Isso aqui, andar dessa forma, é edificar a vida na areia, não na rocha. Isso aqui desagrada a Deus. Assim como falta de perdão, pessoa que não perdoa, trata mal a família, trata mal a esposa, trata mal o esposo, trata mal os filhos. E domingo, vem para a igreja, que aqui todo mundo tem cara de santo, irmão. Mas é lá fora que a gente vê de fato o que acontece. O que a palavra de Deus diz? Aqui mesmo ele falou, em Mateus, que a gente acabou de ler, ele vai falar: olha, cuidado com os falsos profetas. Ele vai falar ainda assim, pelos frutos vocês conhecerão. Ou seja, preste atenção no que eles estão
na postura deles, que vocês vão ver que não condiz. Tem algo de errado. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ainda vai falar aqui, porque a gente não leu tudo, a gente só leu uma parte. Ele ainda vai falar. Não pode um espinho, ou enfim, laranja produzir morango. Não tem como. Pé de morango produz morango. O camarada bom vai produzir coisas boas. O mal vai tirar do seu coração coisas más. E assim você vai vendo, vai conhecendo. Pelo fruto conhecereis a árvore. E mais adiante, ele ainda vai falar, olha, tem o seguinte, isso tudo para chegar naquele que edifica na areia e na rocha. Tudo isso, ele vai falar, ó, nem todos aqueles que vão chegar, vai chegar o dia, isso está escrito aqui, depois vocês podem pegar e ler, que vai chegar um dia que ele vai falar, mas no seu nome a gente expulsou demônio, no seu nome a gente realizou maravilhas, no seu nome a gente curou, a gente estava na igreja, a gente participou da Santa Ceia, a gente deu o dízimo. E o que ele pode falar? Apartai-vos de mim, que eu não vos te conheço. Vós que pratiqueis o quê? Iniquidade. Iniquidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê, querido? Tem um monte de gente querendo Cristo. Está com Cristo. E era assim também antigamente. As pessoas seguiam Cristo. Mas nem todo mundo queria um compromisso maior com Cristo. Em termos de mudança, em termos de transformação. Nem todos querem mudar. Querem estar na igreja, querem fazer parte, mas não querem transformação. Não querem mudança. Adianto para vocês, perda de tempo. Perda de tempo. Tivemos um caso recente no nosso país, da deputada, a Flor de Lis, vivendo como se, quando você olha assim, é maravilha, mas o que está por trás, o que está aqui dentro, o que está aqui, será que está de acordo com a palavra? Uma hora a tempestade vem. É nisso que eu quero falar. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é só a dor do mundo, as aflições do mundo. Não. É quando você lida e tem um relacionamento com Deus, é isso que ele está chamando aqui, é isso que ele está nos alertando aqui, um relacionamento de mentira, um relacionamento de iniquidade, um relacionamento de impureza, de ações indecentes, de adoração a ídolos, de inimizade, de briga. Nós não somos perfeitos, a gente vai falhar, meu irmão. Tem horas que eu sou invadido por sentimentos que eu olho assim e falo, caramba, por quê? Às vezes uma palavra que a gente escuta, eu escutei umas semanas atrás aí uma palavra que até hoje mexe comigo, de uma pessoa íntima minha, e aquilo te fere, e aí você começa, né, meu irmão? Não, o meu para-raio lá é Renata. O quê? Quando precisar de mim, eu começo, meu irmão, é na hora, meu irmão, não tem jeito, na hora, quando, não, o quê? Não, falou isso para mim, vê se pode, eu com todo, o cara teve a coragem de falar isso para mim, agora não, manda chamar os amigos, é a mesma coisa de você dar um banquete para os seus amigos, vou dar um exemplo aqui do que a gente está falando, às vezes a gente vem para a igreja, é como se fosse assim, tem um relacionamento superficial com Jesus, não quer transformação, não quer mudança, é como se eu desse uma festa, me falaram isso foi verdade, dar uma festa no bar, para os amigos, todo mundo comemorando, e a família passando necessidade em casa. Isso acontece, irmão, isso acontece. Então a gente tem que ter o cuidado, meu irmão, a gente tem que ter o cuidado, como que está o seu coração, como que está a sua mente, como que está a tua vida com o Senhor. Nós estamos aqui, nós estamos com Cristo, mas será que nós estamos vivendo, a gente ouve a palavra, a ministração, a gente sai daqui alimentado pela palavra de Deus, mas às vezes a gente se esquece,
a gente se esquece que, claro, o principal de tudo, ele veio, morreu, ressuscitou, nos trouxe salvação, nos trouxe livramento. Mas onde Jesus está, meu irmão, onde Jesus chega, há mudança, há transformação. E o versículo que eu estava lendo, que me trouxe para essa palavra, foi lá em João, capítulo 1, quando ele está ali chamando os seus discípulos. E aí aquela galera, encontrei o Messias, encontrei aquele que a Escritura vem falando, vamos lá, vamos ver. E André, ele traz Simão, seu irmão, e Jesus, quando vê, e aquela coisa toda, ele muda, ele fala assim, de hoje em diante tu és Pedro. Há uma transformação, há uma mudança. Olha, eu fico admirado, porque um dos costumes da época, Diácono Dutra está aqui também, gosta de dar a palavra, era de que quando a pessoa dava um nome, né, era como se desse, tipo assim, uma característica da pessoa, uma virtude da pessoa. Vai se chamar fulano de tal, igual Abraão, pai das multidões, não é? Era Abrão, não era? Deus mudou o nome para Abraão. Abrão, se eu não me engano, é pai honrado. E Abraão é o quê? Pai das multidões. Seu nome agora será Abraão, pai das multidões, porque ele ia gerar mudança na vida de Abraão. Ele muda o nome de Simão para Pedro, de hoje em diante tu és Pedro. Sabe o que significa Simão, o nome desse homem? Simão, o significado de Simão? É aquele que ouve. Ele arrancou a orelha do cara, o cara foi prender, o que ouve arrancou a orelha quando foram prender Jesus, esse cara chamado Simão, que é Pedro, que ele trocou o nome para Pedro, o cara não tinha conversa não, o cara não parou para ouvir não, o cara já foi logo arrancando da espada, arrancou a orelha de um soldado romano, o cara, não, calma aí, rapaz, tem que vir aquela galera, não, faz isso não, você está louco, a gente vai morrer todo mundo aqui. O cara entendeu, era ativo, era agitado, não tinha nada a ver com o negócio de ouvir não, mas o nome do cara se remetia a isso, aquele que ouve. Agora Jesus fala para ele, tu és Pedro. Aí vai procurar o significado de Pedro, rocha, como que é as características. Jesus estava ali, Jesus ele tem esse poder, ele é poderoso, ele olha para a pessoa e já faz um raio-x, sei lá, computadorizado, como é que é o nome? Tem esses negócios agora tudo moderno, ele já olha logo, acabou, bateu o olho, como ele fez lá com Natanael. Natanael, o quê? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pô, nós achamos o Messias, vamos lá, vem ver. Ele, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Não vai vir nada de lá, vamos lá, cara. Quando ele chegou, Jesus fala para ele, esse aí está um verdadeiro israelita, um homem sincero. Eu falei, esse cara me conhece? Eu falei, como assim? Aí, o que Jesus fala para ele? Antes mesmo de te chamar, se for o pessoal te chamar lá, eu te vi sentado debaixo da figueira. Aí ele se derrama, gerou mudança. Aquele cara que vinha cheio de dúvida, já fala com convicção. Pô, tu és o Deus, tu és o Filho. Já fala com convicção, já gera transformação. Jesus, onde passa, ele gera mudança. Não tem jeito. Há na nossa vida uma constante transformação. Porque se deixar, meu irmão, o velho homem, ele quer se levantar. E a todo momento, ele precisa ser mortificado. Nós temos que nos revestir desse novo homem. E se revestir de novo homem é procurar andar segundo a palavra de Deus. Assim como nós fomos gerados pela palavra de Deus, que possamos continuar andando e praticando a palavra de Deus. Jesus ele vai falar que o caminho ele é estreito, ele não é largo, não é moleza não. Mudança às vezes é problemático, ninguém consegue mudar às vezes de uma hora para outra. Então esse caminho ele é estreito, mas é um caminho que conduz vida. O largo e o espaçoso conduz morte. Então, a gente pode perceber que Jesus está falando disso, desse relacionamento. Olha, antes de você olhar para o seu irmão e querer apontar o dedo, falar de ver o cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no seu.
Jesus vai falando tudo isso antes de chegar nessa palavra, antes de chegar nesses versículos. Então, aqui, hoje, o que eu quero trazer é isso que Deus colocou no meu coração, é a relação, o nosso relacionamento com Ele, se nós estamos edificando a nossa casa, a nossa vida, com a prática da palavra, não somente ouvindo, ou a gente está edificando a nossa casa na areia, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, mas achando que a gente pode continuar da mesma forma e ficar seguindo Cristo, de estar com Ele. Eu posso estar com Ele, posso estar com um pé aqui e um pé lá fora. Esse é o grande perigo, é a gente se acostumar com o pecado. Quando a gente se acostuma com o pecado, com as coisinhas assim que vai, tipo, isso aí dá para levar, é uma mentira aqui, é uma mentira ali, é uma punhalada lá, sabe, meu irmão? São essas coisas que ficam desagradando a Deus, que o nosso coração venha se derreter, que a gente venha a sangrar por dentro de quando a gente cometeu uma falha, um erro, porque Deus, Ele perdoa a gente. Um coração sincero, contrito, um coração, sabe, que chega diante de Deus de forma verdadeira, há pecado. O problema é que a gente, às vezes, quer fazer da graça algo que, porque a graça é isso, né? Jesus, ele, logo no início da Bíblia, Deus não colocou um alarme, um dispositivo, nada, uma câmera, para poder proibir o pessoal lá para comer do fruto da árvore. Ele falou o quê? Não coma. O homem escolheu comer, pecou. Mas ele não ficou lá, não botou um anjo com a espada, vou cortar a cabeça de um, quem quiser comer aqui, vai vir um anjo, vai decepar. Não, vai lá, quis comer, não foi? Foi lá, comeu, praticou o atão. Então é muito complexo. A gente tem que ter o cuidado com esse nosso relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, né? E tem mais. Então é isso. Agora, isso é edificar a casa na areia. É na mentira, na dissimulação, no engano, no adultério. E o pessoal está indo para a igreja. Estou com Cristo, mas está adulterando. Eu estou com Cristo, mas não libero perdão. Eu estou com Cristo, mas é egoísta. Eu estou com Cristo, maltratando a esposa, os filhos, não honrando pai e mãe, idolatria, heresia, inveja, homicídio. Aí ele vai dizer tudo isso, como diz antes, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino do céu. Essas coisas desagradam a Deus. A gente fala que nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus, a gente não fala? Que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Você sabia que a gente pode entristecer o Espírito Santo? A gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Como? Fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, que foi falado aqui. Isso aqui entristece. Então, a gente tem que ter esse cuidado. De outra forma, a gente pode também edificar a nossa casa na rocha, que é Cristo. Aí ele vai falar que, e repito o que já disse, os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz, porque de nós mesmos é complicado. O Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência. Aqui na minha versão está a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Só até aí. E aí agora, eu também gostaria que vocês abrissem lá em Efésios, capítulo 4. Esse eu vou ter que ler todo. Peço a paciência dos irmãos. Amém? Posso ler?
Vamos ler do... Aqui, vamos... Vou dar um salto aqui para poder... Versículo 8. Não. 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir nos tempos certos, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês... Não, calma aí, eu fiz besteira. Eu falei que ia ler Efésios 4, estou lendo Efésios capítulo 1. Só Jesus. Perdão, irmãos, vamos lá. Capítulo 4 eu vou ler tudo, hein? Já gastei um tempão aqui no outro. Falei que ia ler o 4, pedi a compreensão dos irmãos, mas já gastei quase um minuto no outro. Por isso, eu que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Ou seja, andar naquilo que você foi chamado, né? Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conversar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para o qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu o dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Escrituras sagradas, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer? Ele subiu, quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim que desceu, é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua esperança. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a estatura espiritual de Cristo. Ou seja, nos assemelhamos com Ele. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e toda parte fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas.
E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Aí ele vai dizer para nós: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Não foi essa. Não é essa a maneira de viver. Não com mentira, não com idolatria, não com indecência, não com imoralidade, não com pensamentos malignos. Não. Com certeza vocês ouviram falar dele e com seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, ele vai dizer, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajustar os pobres. O encontro com Jesus não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem ao que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus o libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Meus irmãos, é isso. É isso. É uma vida de mudança, é uma vida de transformação, é uma vida de contínua transformação em Jesus. Mas para isso, querido, queira isso, deixe Jesus trabalhar no seu coração, que você possa hoje dar liberdade ao Senhor, que você possa hoje tomar a decisão de andar segundo as Escrituras, a palavra de Deus, segundo o caminho do Senhor. Se posicione, tenha atitude, queira mudar, queira ter uma família transformada. Mas para isso, querido, eu te pergunto novamente, cuidado, onde
você está edificando a tua vida, a tua casa. Porque andar com Jesus, querido, às vezes não é garantia de nada. Às vezes só estar, pode ser. Porque muita gente o abandonou. O deixou para trás. Quando era chamado para um compromisso maior, as pessoas abandonavam. De mudança, de transformação. Certa feita, Jesus, um rapaz, um jovem, que queria seguir Jesus, todo lá empolgado. Olha, eu faço de tudo. O que eu tenho que fazer para poder te seguir? E Jesus vai, né? Jesus conhece tudo, né, meu irmão? Fala para aquele jovem, vai, vende tudo que você possui e segue-me. Mas aquele homem, aquele jovem, era possuidor de riquezas e seu coração estava ali. Ele fica triste e aí para ele não dá. Então é isso, meu irmão. Às vezes mudar vai gerar incômodo. Às vezes mudar, ser transformado, vai requerer de nós postura, atitudes, decisões, e fazer, e liberar, e ter um coração liberado, para que Deus possa fazer essa transformação, para que Deus possa agir na nossa vida, que o nosso coração esteja aberto, esteja livre, esteja sensível ao que Deus está falando, ao que Deus quer fazer. Não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu dar o dízimo, não adianta eu ter atos religiosos, quando minha mente e meu coração está afastado de Deus, está sendo construído na areia o nosso relacionamento. Então, que a gente possa refletir sobre isso, porque, meu irmão, existe muita gente. A gente viu, como eu citei o caso dessa deputada, que a casa dela desmoronou, porque ela estava edificando a casa na areia. Estava com Cristo, da igreja, é aquele famoso Denorex, né? Antigamente o pessoal falava, parece, mas não é. A gente tem que ter cuidado, meu irmão, muito cuidado, porque a gente pode querer banalizar a graça de Deus, e é algo muito sério. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus é um Deus de transformação, é um Deus de cura, é um Deus de milagre. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu estou aqui com os meus irmãos, Pai. Sou pecador, falho, assim como eles, somos seres humanos. Se não for através do seu Espírito Santo, nos trazer paz, nos dar mansidão, essas coisas que eu falo, Senhor, eu sei que está na Tua palavra, e são os frutos do Espírito, Senhor. Só o Senhor pode nos dar isso. Só a Tua palavra pode nos regenerar. Só a Sua palavra pode nos transformar. Só a Sua palavra nos cura, Senhor. Nós estamos doentes. Como igreja, estamos doentes, Senhor. Porque muitas vezes a gente vem para a Tua casa, a gente pratica todos os atos religiosos, e às vezes cometemos algo absurdo, que a gente para analisar e fala, meu Deus, como que eu tive essa atitude como cristão? Eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, Senhor. Me dá um coração menos egoísta, que eu possa amar mais minha família, me doar mais, meus irmãos, Senhor. Senhor, que eu possa ter uma atitude, um coração perdoador, Senhor. Porque, mesmo nós ainda pecadores, diz a Tua palavra, o Senhor morreu por nós. Pode até ser, Pai. Ah, Senhor, que alguém morre por um justo, mas por um injusto, por um mendigo, por aquelas pessoas que não têm nada a oferecer. O Senhor morreu por todos nós.
Pai, que o Senhor venha mudar, Pai, a mente, que o Senhor venha mudar histórias nessa noite aqui, Pai. Transforma vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança agora, Pai, pessoas que precisam, Pai, ter essa renovação, que precisa ter essa mudança, Pai, no teu lar, na sua vida, que comece com ela, a partir dela a renovação, a mudança, a transformação, que assim ela possa ver a transformação da tua família, da tua casa, Senhor. Pai, nos dá, Pai, um coração sensível, Senhor, a Ti, a Tua palavra, Senhor. Que possamos, Pai, escolher de fato esse caminho árduo e estreito, Senhor, mas que gera vida, Senhor. Pai, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração em Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha a cada dia nos lembrar, Senhor, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Assim como o ar que respiramos, se faltar a gente morre, e se tirar Jesus, acabou. Acabou. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Pai, em meio a tantas coisas, a dor também, as aflições do dia a dia, que o Senhor venha nos renovar a cada dia, nos animar, nos reanimar, Senhor. Mas, Senhor, que a gente possa, Pai, ter essa consciência, Senhor. Hoje não tem desculpa, que nós precisamos ter um relacionamento, Pai, verdadeiro contigo. Buscar, Pai, as coisas que a Tua palavra nos recomenda. Praticar, Senhor, a Tua palavra. E como foi falado, Senhor, nos distanciar de tudo aquilo que Te desagrada, Senhor. Toda idolatria, Pai, tudo aquilo, todo engano, Pai, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que a gente possa ser transformado, Pai, que a gente possa ser moldado, assim como homens, através de séculos e séculos, com temperamentos, com tantas lutas, com tantos desejos, com tantas dificuldades, tiveram as suas vidas transformadas. Dê-nos, ó Pai, uma vida restaurada na Tua presença, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.